Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula da segunda semana do curso de Python. Galera, eu sei que eu tô devendo para vocês uma aula pequena, tá? Eu sei que eu entreguei aulas bem longas para vocês e eu prometo que essa aula aqui vai ser mais curta em comparação às outras, tá? Eu vou realmente tentar cumprir essa promessa. Pois bem, na aula de hoje a gente vai conhecer o sklearn, tá? O nome certo dele é esse aqui, scikit-learn, tá? Mas a gente conhece como sklearn, então não tem problema, a gente chama de sklearn, tá tudo bem, tá? Ela é uma biblioteca, ela é muito importante para estudo e montagem de códigos focados em machine learning, tá? Ela tem modelos prontos que estão realmente no ponto assim para você criar uma máquina inteligente. Vocês podem ver aqui na documentação, tá? Que existem vários modelos e nessa aula a gente vai trabalhar com classificadores, tá? Para entrar nessa documentação, vocês podem colocar skitlearn ou sklearn documentation ou então skitlearn.org, tá? É o link para poder entrar aqui na documentação. Enfim, eu vou colocar aqui classificadores, tá? E, enfim, classificadores, eles consistem num tipo de aprendizado de máquinas, né, que nós podemos ensinar a máquina a classificar dados que ela recebe. Nós fomos ensinados nossa vida toda a classificar dados. Por exemplo, nós vivemos a vida toda mexendo uma caneta, vendo uma caneta, usando uma caneta. Então, hoje em dia, hoje em dia, desculpa, a gente sabe como funciona uma caneta, a gente sabe diferenciar uma caneta de um lápis, sei lá, de um marca-texto, enfim. A gente sabe a diferença, justamente porque a gente aprendeu o que é uma caneta, a classificar uma caneta. Mas hoje a gente não vai aprender a classificar canetas. Hoje a gente vai trabalhar com um tipo de aprendizado que é o KNN, que é o famoso modelo por proximidade de vizinhança. Tá? Para exemplificar melhor o KNN, eu já criei aqui um point para vocês, que é simples, gente. Ele é um modelo que ele vai classificar, por exemplo, um ponto X dado, não sei, tanto faz qual é esse ponto. A partir da quantidade de vizinhos próximos a ele, eu vou saber qual é o tipo dele, o que ele é. É o famoso digas com quem tu andas que eu direi quem tu és. Por exemplo, se eu colocar um X, perguntar o que é um dado aqui, e eu dizer que a vizinhança dele, que eu quero que ele meça a quantidade de vizinhos, vou dizer, chamar de um K dele, vai ser igual a 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 5 vizinhos mais próximos dele e vai me dizer, com base em quantos vizinhos próximos ele tem, né, o tipo de vizinhos próximos que ele tem, qual é a, o nosso dado aqui, qual é o tipo dele. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar esses aqui. Digamos que são esses 5 aqui que estão mais próximos dele. Tá bom? Então, assim, vendo que. Eu peguei 6, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e vou pegar esse aqui. Pronto. Digamos aqui, de 5 vizinhos próximos, temos 4 que são bolinhas vermelhas. E apenas um é estrelinha azul. Então, eu posso dizer que, por ter mais vizinhos do tipo bolinha vermelha, o nosso X também vai ser uma bolinha vermelha. Beleza? Não é muito difícil, é simples. É só ver quantos vizinhos tem próximos dele e aí ele vai dizer quem é, qual é esse dado, a predição desse dado. Mesma coisa se eu marcasse uma bolinha, um xizinho, já foi. Se eu marcasse um xizinho por aqui. Agora deixa eu contar aqui quantos tem de próximo, né? 1, 2, 3, 4, 5, mesma coisa. 4 e 5. Então, como tem mais quadradinhos verdes do que estrelinhas azuis, eu posso dizer que o meu X
ele será um quadradinho verde. E é exatamente isso que trabalha o nosso KNN, tá? Com base na quantidade de vizinhos, beleza? Tá, para encontrar esse método aqui, a gente vai em classificadores, né? Classificadores supervisionados. E vamos atrás aqui, vizinhos por proximidade. Eu vou traduzir para português para ficar mais legal de vocês verem. Pronto, vizinhos mais próximos. E aí, a gente vai para o classificador de vizinhos mais próximos, que é esse aqui, 1.6.2. Vou clicar e ele vai me direcionar para a página, certo? E aqui ele vai dar uma explicação, basicamente, de como é. É simples, é ok. Vou tirar aqui. Pronto. Aqui é um exemplo. Esse exemplo aqui a gente vai pegar ele como base, tá? Mas não vai ser exatamente igual, tudo bem? Aqui a gente vê os pesos, que ele pode ser uniforme ou por distância, né? A classificação. E aqui temos o exemplo. Se eu clicar nesses exemplos aqui, ele vai me dar um exemplo utilizando o IRIS Dataset. Beleza? Galerinha, vou abrir aqui. O IRIS Dataset, gente, é um tipo de data muito importante, muito conhecido e utilizado por quem quer treinar seus sistemas de classificação, principalmente, tá? Explicando o IRIS rapidinho, ele é um arquivo de dados, tá? Que o Scalene disponibiliza para a gente classificar que tipo de flor íris é pelo tamanho da pétala e da sépala. Por exemplo, eu vou aqui no Google Imagens, rapidão. Vou colocar aqui íris dataset. Pronto. Aqui, isso aqui é uma íris, tá? A nossa íris. E existem esses três tipos. Esses três tipos de íris são os três tipos de classificadores que a gente tem. Que é a versicolor, é um tipo de íris, a setosa é outro e a virgínica é outro. Como é que ele classifica? Ele classifica pelo tamanho da pétala, altura e largura, e o tamanho da sépala, altura e largura, tá bom? A gente vê aqui, ó, aqui é basicamente uma representação do dado dela, são 150 linhas, e aqui tem as colunas de sépala, tamanho, altura e largura da sépala e altura e largura da pétala. E aqui é classificação. Dependendo do tamanho e largura desses quatro dados, é que a gente classifica se ela é um tipo setosa, como tá aqui, setosa, versicolor ou virgínica, beleza? Simples assim, é bem intuitivo, é simples, é um código simples de se saber, beleza? Com essas informações, eu acredito que a gente já pode montar nosso código, que vai ser um código que vai ser inspirado nesse aqui, mas não completamente igual, tá bom? Certo? E é isso aí. Deixa eu abrir aqui o meu Spider, lindo e maravilhoso, aberto, e vamos começar a montar. Eu vou querer montar esse classificador, então eu vou ter que importar do sklearn a classificação por vizinhança e também a classificação do dataset da íris, assim como está aqui. Então, eu vou até copiar essa primeira linha, porque, enfim, ele já está me dando os dados direitinhos. E o que eu estou fazendo? Eu estou da biblioteca Scalene, eu estou importando a função neighbors, que é o KNN, e o dataset, que é o dataset da íris, que a gente vai utilizar, beleza? Então, eu vou primeiro definir a quantidade de vizinhos, neighbors, deixar assim, e eu vou dizer que é 7, beleza? Eu quero que a quantidade de vizinhos sejam 7 a partir de agora, porque é assim, tá? Certo. E eu vou definir meu peso. Opa.
eu vou definir aqui meu peso e eu quero que ele corra de forma uniforme. Só porque assim, depois a gente testa como seria o peso por distância, mas eu acredito que não é necessário, enfim, porque até eu acho mais bacana por meio uniforme. Aqui tem até uma diferença dos casos em que ele é classificado por distância, vocês veem como é a distribuição dos tipos, e aqui é a classificação por uniformidade, tá? Então vocês veem que é um pouquinho diferente, mas tem uma diferença sim, beleza? Ah, uniform. Beleza. Eu vou chamar minha íris. E aí eu chamo com datasets.load underline íris. Aqui eu tô pegando meus datasets. E agora eu vou separar ela entre os dados, o tipo de dado que a gente quer. Vou voltar aqui rapidinho, só para cá. Isso aqui são as nossas variáveis que vão classificar os nossos dados, que é esse aqui, tamanho da sépala e tamanho da pétala. E esse aqui é o nosso dado de acordo com os dados de sépala e pétala que a gente tem, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma variável x que vai simplesmente armazenar só esses dados aqui, tanto de sépala, no caso, só vou querer 2 dados, porque como é KNN, eu prefiro que sejam dados em que eu consiga colocar em um sistema 2D para ficar bacana a apresentação em um gráfico. Então, eu vou pegar essas duas primeiras colunas de sépala e dizer que vai ser a minha coluna referência para os dados da classificação, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar x. Eu errei. Ah, eu errei aqui. Eu coloquei o A. Pronto. Datasets. Yes. Enfim, vou colocar x aqui. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com aprendizado de máquina, o nosso x ele sempre vem em maiúsculo, tá? É porque normalmente eles se constituem como uma matriz. Então, matrizes a gente sempre coloca uma letra maiúscula para definir essa matriz. Então, por isso, o nosso x vai ser x, tá bom? Então, ela vai ser igual a íris, ponto, data, data. E aqui eu vou colocar 2 pontinhos para as linhas e até 2 colunas. Até 2 colunas. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que da data, de todos os dados da íris, eu quero todas as linhas. Isso aqui, que nem naquele negócio das partições, vocês lembram? Isso aqui vai me dar todas as linhas. E isso aqui vai me dar da linha da coluna 0 até a coluna 2, tá? Então, eu vou pegar as duas primeiras colunas, como eu informei para vocês aqui, essas duas primeiras colunas, beleza? E aí, o nosso Yzinho, que vai ser a classificação, dependendo de cada tipo de sépala, que eu vou colocar íris.target. Eu vou rodar esse código para a gente já dar uma olhadinha na variável, tá bom? Pronto. Tá aqui o nosso x, nossa coluna 0 e 1. Isso aqui, cada um se refere à altura e largura da nossa sépala. E aqui, no nosso y, temos a classificação de cada uma dessas linhas, tá? Deixa eu colocar aqui também os dois. Pronto, conforme eu vou abaixando, olha só, vocês vão ver, primeiro tá 0, dá 50, a partir da 50, deixa eu descer aqui, 50 aqui, pronto. Você já vê uma mudança aqui, porque ele já dá outro tipo de for. O 0
se não me engano, representa que ela é cepal, alguma coisa assim, deixa eu ver. O 0 é setosa, aí tem a versicola e a virgínica, que eu não lembro qual é, mas cada um representa. É 0, 1 e 2. Cada um representa o seu tipo de íris, beleza? E aí vai definir pelo tamanho, né? Pelos tamanhos de sépala e pétala. Vou fechar aqui e beleza, tá tudo certinho. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar esses dados, jogar num classificador, que vai ser um classificador por proximidade. Então vai ser neighbors.kn neighbors. Neighbor classifier. E aí nesse KN neighbors classifier, a gente coloca n underline neighbors, que a gente já definiu. E também a gente define o nosso peso. Vírgula, como é que sabe dessas coisas? Gente, tá lá na documentação. Vocês vão conseguir ver isso tudo na documentação lá do nosso classificador por proximidade. Beleza? No exemplo também vai ter isso e tudo mais. Beleza, eu criei aqui um classificador, tá? Vou rodar aqui e tá aqui. Já tá dizendo para mim que ele é um classificador para objetos, tá? Mas eu tenho que treinar o meu classificador. Para isso, eu uso o fit. Então, clf.fit, que ele com base nos dados de x e y, x sendo os dados que eu tenho e y sendo a supervisão, né, a classificação de cada x e y, eu vou ter a criação do meu classificador. E aí eu posso dar uma predição nele. Print. clf.predict. Esse meu predict eu defino o que seria o meu x e peço para ele me retornar a classificação dele. Eu vou colocar aqui um valor aleatório, não sei, 3.3 e 1. Vou pedir para rodar e olha só, ele classificou como 0. Não sei se dá para ver aqui corretamente, mas tem aqui um 0, que é a minha saída. Então, ele definiu que tendo o tamanho de sépala, altura e largura de sépala 3 e 1, então ele é o tipo de for 0. Beleza, eu não tenho como saber se está certo ou se está errado, mas tem como a gente melhorar o nosso classificador. Porque assim, galera, ele consegue classificar? Consegue. Mas quando a gente lida com o aprendizado de máquina, jamais a gente usa todo o nosso banco para promover o aprendizado. Pois com isso a gente pode estar promovendo o overfitting. O que é overfitting? É quando o classificador só decora as respostas. Ele não aprende, ele realmente não desenvolve um aprendizado, ele está só decorando as respostas. Então, por conta disso, a gente normalmente separa o nosso banco de dados total em dois tipos de dados, que é o dado de treino e o dado de teste. Vou abrir novamente o Punch, que eu já deixei aqui um negocinho pronto. Então, assim, galera, pense assim para uma prova. Você pega, tá aperreado para uma prova e aí você só pega, sei lá, uma lista de exercícios e decora somente essa lista de exercícios. Então, assim, se cair uma questão igual àquela lista de exercícios de que você decorou as respostas, você vai estar bem, você vai passar, beleza, mas você não aprendeu corretamente. O correto seria o quê? Você pegar e ler livros, assistir videoaulas, etc., para você poder desenvolver um aprendizado daquela matéria e poder garantir uma melhor certeza. Então, o que a gente faz aqui? A gente separa o nosso banco em dois tipos de dados, que é o dado de treino e o dado de teste. Eu vou chamar esse aqui como nosso dado de treino, ou que a gente chama de train, e o outro eu vou chamar como dado de teste. Então, como vocês já devem imaginar pelo nome,
a gente pega uma parte daqui que normalmente para treino é 2/3 do nosso dataset, e a parte de teste é 1/3 do nosso dataset, tá? O que vai acontecer? Eu vou usar desses 2/3 dos meus dados para treinar meu classificador. Ele vai desenvolver, nesse caso, um padrão de aprendizado. E aí vai ser construído, a partir disso, realmente, um classificador. Que ele aprendeu, entendeu como é que funciona e desenvolveu um padrão para isso. E aí, a partir desse dado do meu classificador, que é gerado a partir do treino, tá? É que eu pego ele e jogo no meu teste. Por que eu vou jogar no meu teste? Porque eu quero saber se com dados diferentes ele consegue classificar corretamente as coisas, entendeu? Se ele consegue entender realmente o que deveria ser, tá bom? E aí, a partir dessa parte que eu jogo meu classificador nos testes, que eu testo meu classificador, é que sai uma coisinha chamada acurácia. A acurácia ela vai medir quão bom foi meu classificador. Ou seja, quão bem é basicamente uma nota que a gente dá para ele de quanto ele acertou os dados da minha íris, né? Do meu classificador íris. Obviamente, eu não vou exigir dados muito precisos, uma acurácia muito grande, até porque a gente não vai usar todos nosso íris dataset, a gente só está utilizando uma parte deles, mas eu acho que até 70% tá bacana, beleza? Não sei se deu para escutar o telefone, porque eu acho que ele tocou e apareceu no vídeo, eu já peço desculpas, mas enfim, vamos dar continuidade para nossa aula, tá? Para fazer esse treinamento, né, dividir a nossa lista, o nosso dataset todinho, eu vou importar mais coisas do sklearn, tá bom? E aí, no caso, eu vou pegar o model selection, exatamente. Eu vou importar o nosso exatamente, train test split. Isso aqui é um modelo, tá? É um modelo não, um método, né? Do sklearn, que ele vai fazer exatamente o que eu falei aqui para vocês. Ele vai dividir o nosso dataset em treino e teste, beleza? É isso aqui que ele vai fazer. E eu também vou importar do sklearn a métrica para eu poder medir a acurácia do nosso classificador. Hoje as palavras estão saindo um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Certo. Depois de importar isso aqui, eu já posso usar, na verdade, do meu train test split para poder separar em base de treino e base de teste. Como é que eu faço aqui? Eu vou criar um X train e também um X teste. Eita. Agora a gente vai ter que fazer o Y de treinamento e o Y de teste. E isso aqui vai ser igual a minha solicitação, né, para separar entre treino, teste split. E aí o que eu vou fazer? Eu vou separar o X e o Y, né, que são as variáveis que eu quero que separe. Na função test size, como eu já tinha explicado, vai ficar 1/3. E por conta disso, a de teste
ela vai ficar como 2/3, né? E aí a gente só define um valor de random, tá? Uma semente random, que por padrão a gente já coloca como 42. É o sentido da vida, né, gente? Então a gente vai colocar como 42. Eu vou deixar assim, vocês vão ter esse código aqui no GitHub, então não tem problema, tá? Vocês, enfim, não aparecer essa parte aqui, tá? Fiquem tranquilos. E certo, aqui eu já separei o meu o X de treino e o Y de treino, tudo certinho. Agora eu vou rodar só pra ver se tá certinho mesmo. Vamos lá. Olha só, ele separou aqui pra mim um X de treino, realmente aleatório. Vocês veem que tá bem diferente aqui do nosso X comum, nosso original, né? Nosso banco original. Vocês veem que não é, tá bem de longe, não é o mesmo, beleza? E eu acredito que o X de teste também tá da mesma forma, tá bom? Lembrando que o X de teste, ele é menor, tá? Porque para teste a gente só vai ver se tá tudo certinho mesmo. Certo, eu vou treinar agora o meu classificador. Não, eu vou criar o meu classificador. Tem que criar um antes. E vai ser da mesma forma. Eu vou chamar de classificador 2. E vai ser a mesma coisa aqui. Beleza? Do mesmo jeito, tá? E agora eu vou treinar ele. Ponto fit. Com base nos meus dados de treino. Que eu criei aqui a partir dessa função train test split, ok? Então eu vou colocar x de treino e o y de treino. E agora meu classificador vai treinar a partir disso. Então, eu quero que ele me diga aqui qual é a acurácia desse treino, se ele realmente está indo bem ou não, enfim. E para isso eu tenho que dizer o y de teste, que é os resultados da meu classificador, e colocar aqui a minha predição. É o classificador 2.predict. E aí eu vou colocar o meu x de teste. Beleza, galerinha? Predict. O que tá errado aqui? Eu botei CL2. CLF2. Pronto. Certo. Então, vamos ver aqui quanto deu de acurácia. Predict. Eu escrevi errado predict. Peço desculpas novamente. Pronto. Olha só. O teste de acurácia, não sei se está dando para enxergar bem aí no vídeo, mas deu 0,8, ou seja, ele deu 80% de acurácia, que é bom, né? Porque a gente quebrou aí o nosso Iris dataset, mas gostei, ficou bacana. Se a gente quiser, a gente pode até usar esse mesmo classificador aqui, para ele dar o predict dele. Eu boto só aqui classificador 2. E deu 0 também, tá vendo? Então, eu acredito que já está correto, até porque deu 80%, assim, considerando o dado que a gente tem, né, o tipo de classificador que a gente tem, é um valor bom. Agora vamos só dar um plotzinho bacana para a gente ter noção de como está separado o nosso classificador. Fig size igual a 10 e 8. Eu vou utilizar aqui uma biblioteca que não foi apresentada ainda. Import Seaborn as SMS.
A Seaborn, ela é tipo... eu nem não importa. Matplotlib. Pyplot. SPLD. A Seaborn, ela é basicamente Matplotlib, tá? Só que ela é mais bacana para se utilizar quando a gente tem... Eita! Quando a gente tem vários dados, principalmente quando a gente quer apresentar um dado a partir enfim, de uma estrutura de inteligência, porque ele sabe separar corretamente os dados que a gente tem. Por exemplo, a gente tem x e tem y, e cada linha de x corresponde a um valor de y. E o Seaborn, ele consegue separar bem esses tipos de uma maneira muito mais simples do que eu teria que fazer para poder usar o Matplotlib, tudo bem? Ele é, ele é mais simples, é um Matplotlib mais evoluído, digamos assim. Como são pontos, né, como a gente apresentou lá no Python, eu vou utilizar o scatter, tá bom? E eu vou dizer que meu x é o meu x, que vai até aqui 0, só que eu só quero a coluna 0, eu quero todas as linhas, mas a coluna 0, que ele vai dizer que vai ser como se fosse meu x. Eu vou criar o meu y, o y no gráfico, tá, galera? Não é o y de treino que a gente estava utilizando, é o y para ser colocado no gráfico, que é como eu falei aqui, cada ponto desse tem um valor de y e um valor de x, tá? Que esses valores estão definidos no nosso x, do nosso iris dataset, beleza? Enfim, vamos lá. Aí a coluna 1, eu vou só pedir para ele marcar para mim os nomes do nosso iris dataset. Então eu vou colocar iris.target underline names y. E isso aqui é uma função que ele vai me retornar os nomes correspondentes a cada um dos nossos tipos de y, tá? Então, 0 corresponde a um número, 1 corresponde a um número, e o 2, número não. O 0 corresponde a um nome, um tipo de íris, o 1 corresponde a outro tipo, o 2 corresponde a outro tipo, como eu falei mais cedo. E isso aqui ele só vai estar mostrando para mim o que é, tá? Cada tipo. Vou colocar aqui uma paleta de cores. Essa paleta de cores, eu vou colocar ela como uma lista de nomes. Então, orange, cyan e azul, blue. Isso aqui vão ser as cores dos meus pontinhos, tá bom? E por fim, eu vou só pedir para ele colocar um contorno, um edge color. Eu vou definir como black. Edge color, beleza. Agora eu só vou colocar uns labels, plt.xlabel, e vai ser o próprio nome que a minha iris dá, iris.feature, se não me engano, feature underline names, e aí eu peço para ele me dar o nome da coluna 0 e o nome da coluna 1 pro y. E plt.show. Eu vou só... eu já... Ok. Onde? Figure size. Ué? Isso aqui apareceu onde?
Pronto. Deixa eu ver se aqui aparece melhor. Pronto. Fechar aqui mais. Perfeito. E tá aqui, galera. Essa é a nossa separação dos tipos de íris. A gente vê que para cada ponto do nosso dataset a gente tem um tipo de íris, né? A acetosa. Deixa eu ver se dá para aumentar mais ainda. Dá não. A acetosa, a versicolor, a virgínica, cada um sendo pontuado, atuando diferentemente a partir do tamanho da altura e da largura da nossa sépala. E também temos a montagem do nosso classificador. Eu espero bastante que vocês tenham gostado dessa aula. Coloca um gostei aí para ajudar. Qualquer dúvida também vocês podem colocar nos comentários que eu vou responder. E uma dica para o nosso fim da aula é para vocês utilizarem a íris para estudar e treinar outros classificadores também. Não se limitem a ficar apenas aqui no KNN. Arrochem, vão atrás de outros classificadores, beleza? É isso, gente. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.